pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra contar curiosidades que você talvez ainda não saiba sobre Daisy Jones and the Six. Os 3 primeiros episódios de Daisy Jones and the Six chegam ao Prime Video na sexta-feira, dia 3 de março, e depois a série vai rolar até chegar no 10º episódio, e eu estou muito ansiosa pra assistir. Então, pra já entrar no clima, eu decidi trazer esse vídeo que eu adoro fazer aqui no canal, que é curiosidades, e são curiosidades muito legais, que, enfim, tem uma longa apuração que você provavelmente não sabe mesmo, que vai além do elenco e da produção, que eu já fiz aqui num vídeo de tudo sobre, que eu vou deixar linkado, mas aqui eu vou contar curiosidades mesmo, dos bastidores, de cenário, de figurino, de investimento, de como a série surgiu. Então eu espero que vocês gostem. Se você já tá animado pra Daisy Jones and the Six, já assistiu a série e gostou, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, pretendo falar mais sobre a série por aqui, já falei bastante antes. Tem muito conteúdo sobre filmes, séries, música, você com certeza vai encontrar o que você gosta. Bom, em primeiro lugar, queria trazer uma curiosidade que talvez algumas pessoas já saibam, que Daisy Jones and the Six, a história criada pela autora Taylor Jenkins Reid, foi inspirada pelo Fleetwood Mac, a banda ali que surgiu em 1967 e contou com várias formações, até que em 1977 eles tiveram a formação mais famosa, que contava com a Stevie Nicks e o Lindsay, e eles lançaram o álbum Rumours, que falava sobre os problemas internos dentro da própria banda, sobre separações de casais e, enfim, outros conflitos. E esse álbum ficou muito famoso e tornou a banda um sucesso mundial, que, enfim, continuou aí por muitos anos. E aí, pro site da Hello Sunshine, que é a produtora da Reese Witherspoon que tá produzindo a série, a autora do livro, Taylor Jenkins Reid, como eu disse, ela contou como a banda influenciou o livro. Ela disse que quando ela tinha mais ou menos 13 anos, ela viu passando na TV um show de reunião da banda chamado The Dance, que era em 1997. E quando ela estava assistindo esse show, ela notou como a Stevie e o Lindsay trocavam olhares, e pra ela eles estavam apaixonados. Mas depois ela descobriu que eles já tinham namorado, mas eles já tinham terminado naquela época, então eles não estavam mais juntos. Mas aí ela ficou se perguntando sobre o que acontecia entre eles, se eles podiam ainda estar apaixonados, ou se na verdade tudo aquilo era só um fingimento deles pra performance e ganhar mais atenção do público e ser mais valorizada. E aí ela ficou pensando sobre essa história e decidiu que ela queria entender como funcionaria uma banda dos anos 70 ali, que tivesse vários conflitos e que a gente visse uma performance e não entendesse o que passava nos bastidores. E aí ela decidiu que ia contar então o que estava acontecendo nos bastidores dessa banda aí, e Fleetwood Mac inspirou a história, apesar de, assim, não é que cada personagem ali dentro representa um personagem um dos cantores ou músicos da banda. Foi o caso de que a banda realmente inspirou ela a criar uma história completamente nova. Mas a Taylor disse que durante o processo de escrita do livro, ela também acabou pesquisando muitas outras bandas diferentes para ter noção de, enfim, como funcionava tudo, como era a cena musical da época, a indústria, os lugares mais badalados, os estúdios. Então ela disse que fez pesquisas com artistas e bandas como Bruce Springsteen, Tom Petty, The Eagles, Crosby, Stills and Nash, ABBA. Ela também falou sobre Debbie Harry and Blondie. Então, assim, teve bastante inspiração além do Fleetwood Mac. Mas uma coisa legal é que não só no livro Fleetwood Mac foi uma inspiração, mas também para a série. A figurinista da série disse que usou em muitos casos referências da Stevie Nicks para criar os figurinos e os looks da própria Daisy, que é a nossa protagonista aí, né, como vocalista de uma banda de super sucesso nos anos 70. A figurinista disse que, por exemplo, para a capa do álbum Aurora, que foi lançado, ela fez um mood board, que é aqueles quadros que você coloca várias referências, e tinham muitas fotos da Stevie Nicks, e ela acabou achando um figurino pra Daisy, que é o vestido branco, que lembrava exatamente um que a Stevie já tinha usado antes. E foi legal que não só a figurinista quis trazer isso, mas a própria Riley Keough, que é a Daisy, também se inspirou na Stevie pra criar, enfim, os trejeitos e a personalidade dela. E ela contou em uma entrevista que ela quis trazer um vestido que lembrasse a Stevie pra última performance que a gente vê de Daisy Jones
Jones, que seria no Soldier Field, em Chicago, no estádio Soldier Field. E aí ela criou com a figurinista esse vestido esvoaçante, que tem uma capa e que dá um impacto muito legal. E ela disse, enfim, que se inspirou ali na vocalista, e eu achei muito legal todas essas referências e junções. Bom, e falando na Riley, né, muita gente já sabe que ela é neta de ninguém mais, ninguém menos que Elvis Presley. Ela é filha da filha dele, a Lisa Mary Presley, que infelizmente faleceu em janeiro desse ano. Enfim, a Riley tirou um tempo aí pra tentar se recuperar do luto, teve que voltar agora, depois de pouco tempo ainda, pro trabalho pra divulgar a série. E ela é muito privada em relação à vida pessoal dela. Até durante as gravações da série, as pessoas envolvidas comentaram várias vezes que ela não fica falando muito sobre isso, ela guarda pra ela, mas tiveram algumas associações e coisas legais ali no meio. Por exemplo, uma das criadoras da série, que é a Lauren Neustadter, disse o seguinte em uma entrevista pra Vanity Fair: a gente falou sobre ela cantar e falamos sobre o avô dela. E ela meio que disse: você sabe, eu sei que eu tenho esse talento em mim, mas eu nunca realmente cantei fora do chuveiro. Isso não é algo que eu já fiz antes, mas eu estou pronta pra fazer o trabalho. Porque Daisy, obviamente, precisa cantar muito. Mas a Riley em si não tinha muita experiência com canto. Ela nunca tinha feito aula, nunca tinha seguido isso profissionalmente. E foi na série que ela cantou pela primeira vez. Mas o processo para ela finalmente ter a confiança e entender a voz dela para conseguir cantar não foi tão fácil. Mas a Daisy contou em entrevistas que assim que ela ficou sabendo sobre o papel, sobre a série, entendeu quem era a personagem, sabia que era uma banda dos anos 70 e ela entendeu quem era a Daisy, ela sabia que ela ia ser a protagonista. Ela disse que ela sentiu e que a única vez que ela teve tanta certeza antes foi uma semana depois dela conhecer o marido, que ela decidiu, já sabia que ele ia ser o marido e o pai dos filhos dela. Então dessa vez ela tinha certeza e por isso mesmo ela se dedicou muito pra conseguir cantar aí profissionalmente. Inicialmente ela mandou um vídeo para as audições cantando uma música justamente do Fleetwood Mac, mas ela recebeu um feedback de que ela teria que cantar mais alto, com mais força, um impacto maior aí se ela quisesse o papel. Em inglês tem uma técnica aí de canto chamada belt, que é quando você realmente coloca tudo pra fora aí. Não sei se tem uma tradução em português exatamente, mas a Riley contou que quando eles falaram pra ela usar esse belt, ela nem sabia o que era belt. Aí ela falou, entrou meio que em desespero e ela falou, preciso arranjar um professor, um técnico vocal. E aí ela foi atrás realmente pra fazer aula, entender o que era belt, entender onde a voz dela poderia chegar ali. E aí ela disse que a agente dela falou que ela deveria cantar Shallow, da Lady Gaga, que é uma música que põe o vozeirão pra fora mesmo. E ela tentou e disse que foi horrível, que ela não conseguia, que ela começou a chorar porque ela nunca ia conseguir. Então ela passou por um momento aí de tensão achando que não ia dar certo. Mas ela falou assim, não, esse papel é meu, eu preciso conseguir. Ela treinou muito, teve as aulas ali com o treinador vocal e por fim ela mandou um vídeo cantando a música Simple Man da banda Lynyrd Skynyrd. E aí ela conseguiu fazer o tal do belt e foi escolhida pra ser a Daisy, até porque a aparência dela, né, a Daisy, apesar de ser uma personagem dos livros, ela já tinha ali o visual da capa, tinha descrições muito claras sobre como era a aparência dela e a aparência da Riley combinava exatamente com o que eles queriam. Então, no final, tudo se encaixou muito bem. Quem também tinha zero experiência com música era o nosso Billy Dunn, Sam Claflin. Pois é, nossos dois protagonistas que mais cantam nessa série não sabiam como cantar antes de começar. O Sam contou em entrevista pra Vanity Fair que nem guitarra ele já tinha encostado antes. A primeira vez foi durante os treinamentos da série. E o Billy também é guitarrista, né? A sorte dele é que nos livros o Billy é o guitarrista principal, ele toca muito, mas na série, por conta da liberdade criativa, ele era só o guitarrista de acompanhamento. Então ele precisou treinar a guitarra um pouco menos. Ele aprendeu a segurar, aprendeu a dedilhar, mas não foi uma coisa tão intensa quanto foi o treino vocal. Então ele realmente se dedicou pro treino vocal dele, ainda mais porque Sam Claflin é britânico e ele tinha que usar um sotaque americano pra cantar, né? Então ele tinha que pensar em duas coisas ao mesmo tempo, tanto em cantar com sotaque americano, quanto cantar com uma voz boa. O Sam contou que a única experiência com música que ele teve antes foi durante 2 audições que ele fez na carreira dele. A primeira foi pro musical Os Miseráveis, aquele que é estrelado pelo Hugh Grant com Ed Redmayne, e ele disse que no dia das audições dele, ele ouviu o Ed Redmayne fazendo
fazendo a audição e ele já tinha certeza que ele não ia passar. E ele também fez a audição pra Cats, o musical que tem Taylor Swift, que foi um grande flop. Mas nenhum dos dois ele passou, então nunca tinha testado realmente. E aí, pra audição de Daisy Jones and the Six, os produtores pediram pra ele cantar uma música de rock dos anos 70. Mas ele sendo, assim, completamente afastado da música, tendo crescido no Reino Unido, ele nem sabia uma música pra cantar. Ele teve que abrir a Apple Music ali no celular, procurar uma playlist de rock dos anos 70 e ver qual música ali ele conhecia. E aí ele acabou cantando Your Song, do Elton John, mas foi um fiasco. Todo mundo que tava ali naquele dia concorda que foi muito ruim. Só que os produtores queriam muito o Sam Claflin pro papel. O Billy Dunne foi o último papel a ser escalado, eles já estavam meio que sem esperança, eles não tinham outras opções ali. E os produtores gostavam muito dele pro papel, ele só tinha que ter uma voz boa. Então eles falaram, não, tenta de novo, vamos dar um jeito aí disso funcionar. E aí eles falaram pra ele cantar Come Together dos Beatles. E o Sam admite até hoje que quando eles falaram Come Together, ele achou que era uma música do Michael Jackson. Mas ele disse que agora ele aprendeu que é dos Beatles. Realmente uma pessoa assim que não tinha nenhum conhecimento de música. Felizmente, Come Together deu mais certo na voz do Sam e ele foi escalado pro papel. Só que aí depois dele ser escalado, os produtores verem que ele tinha um potencial ali na voz, ele tinha que treinar a voz pra conseguir fazer o mínimo ali. E aí, eles deram meio que sorte, não vamos falar que é sorte porque foi por conta da pandemia, mas eles teriam só 5 semanas de ensaios ali, de treinamento. Só que as gravações tiveram que ser interrompidas por causa, enfim, de lockdown, isolamento. E aí, acabou que todo o elenco teve 1 ano e meio pra praticar ali. E aí, o Sam contou que ele ficou em casa com os filhos naquela época e ele cuidava dos filhos durante o dia, ele dava educação domiciliar pros filhos e aí colocava eles pra dormir e conseguia ter as aulas de guitarra por Zoom, saía das aulas de guitarra por Zoom, tinha aulas de canto também online. E aí ele se dedicou muito durante esse 1 ano e meio aí, treinou bastante. E aí quando as gravações começaram, ele já estava bem mais preparado pro papel. E uma coisa legal é que não só em relação à voz, ao canto e à música, mas ele também se preparou muito fisicamente. O Sam deixou o cabelo crescer, né, que era muito importante ali pro Billy, e também emagreceu. Ele disse que começou a correr muito, também fazer bicicleta pra emagrecer mesmo, porque os músicos dos anos 70, eles eram magros, não eram nem musculosos assim, eles eram bem magros, especialmente por conta das drogas, que é algo que é muito próximo da história do Billy na série, né? Ele é viciado, então ele tem que ter um corpo que demonstra isso, e o Sam passou 1 ano e meio se dedicando aí pra se transformar e realmente fez um bom trabalho, né? Já o resto do elenco tinha um pouco mais de familiaridade com a música. A Suki Waterhouse, que faz a Karen, ela já tava começando a tocar piano, ela sempre cantou, ela tem singles aí lançados desde 2016, mas o piano ainda era novo e ela interpretou uma tecladista, né? Mas aí ela teve também o tempo de ensaiar, se adaptar mais, inclusive depois de gravar a série, ela lançou álbum, tá se jogando em turnê, tá muito mais envolvida com a música, o que é super legal. A gente também tem o Will Harrison, que é o Graham, que tinha uma banda no colégio, então ele já tava super familiarizado com a guitarra ali, tirou de letra basicamente. O Sebastian Chacon já tinha experiência com bateria, ele também aprendeu mais e melhorou, mas ele sabia segurar as baquetas, tocar alguma coisa ali, então ele se deu super bem como Warren Rojas, que inclusive nos livros é Rhodes, mas aqui ele é Rojas, ganhou uma descendência latina para ter uma representatividade a mais na série. E o Josh Whitehouse faz o Ed, que é o baixista, e o Josh sabia tocar guitarra muito bem, só que aí ele teve que adaptar pro baixo, mas também, assim, foi um pouco mais fácil que todos. E falando em elenco, queria ir pro 5º fato, que é pra falar da Nabia B. Ela faz a Simone, que é a melhor amiga da Daisy na série, tem um papel aí muito importante. Ela canta também, a gente vai ouvir músicas dela durante a série, ela é super talentosa, é uma cantora de sucesso na série, então é uma personagem muito importante. E Nabia B é simplesmente brasileira, nascida em Salvador. Ela é filha do cantor de reggae Jimmy Cliff,
com uma psicóloga brasileira chamada Sônia Gomes. E olha só, os dois, o casal, foi apresentado pela cantora Margareth Menezes, famosíssima aqui no Brasil. Ela apresentou os dois e aí eles se conheceram, se casaram, tiveram a Nábia e simplesmente eles eram vizinhos de Daniela Mercury, moravam ali no mesmo condomínio e a Daniela era muito próxima da família, conhecia a Nábia, sabia que ela tinha um interesse muito grande em música e a Daniela Mercury que inseriu a Nábia dentro do ambiente ali de musical. Então ela começou a trazer a Nábia para os shows, deixava ela cantar no palco, fazer uns backing vocals, ajudar ela no, enfim, todo o ambiente. Então a Nábia começou a se familiarizar com o mundo musical muito cedo. Ela cantava axé, participava dos shows da Daniela Mercury, começou a fazer musical, fez o próprio show dela no Pelourinho. Então ela começou a entrar muito nesse meio musical e meio da indústria artística. E aí em 2010 a mãe dela levou ela para se mudar para Nova York, porque ela queria seguir os sonhos. E aí ela começou, fez algumas peças off-Broadway assim, em Nova York, e em 2018 ela foi escalada para Pantera Negra. Pois é, ela faz a personagem Linda, que é o interesse amoroso do Killmonger, né, do Michael B. Jordan. Ela aparece, tem um certo destaque ali. Foi um filme muito importante para alavancar a carreira dela. Também tem outros créditos, mas Pantera Negra foi gigante. E agora tá, então, como uma das personagens aí com maior destaque dentro de Daisy Jones and the Six. Um super orgulho, muito legal, né? Todas essas associações que ela traz, é incrível. Mas a ideia para Daisy Jones and the Six surgiu muito antes de todo esse elenco se reunir e conseguir esses papéis. Tudo começou com o casal Scott e Lauren Neustadter. Ele é o roteirista e produtor de várias adaptações aí que a gente conhece, como por exemplo A Culpa das Estrelas e O Maravilhoso Agora, e ela é a chefe de filmes e TV da produtora da Reese Witherspoon, a Hello Sunshine. E aí em 2017 o Scott recebeu o manuscrito de Daisy Jones and the Six, bem antes dele ser publicado. Ele leu, se apaixonou e falou: eu preciso transformar isso numa série. E aí ele falou com a esposa dele, que já estava trabalhando na Hello Sunshine, e ele falou: ó, eu lembro de uma vez que eu conversei com a Reese Witherspoon sobre ela amar a energia da Stevie Nicks e achar que ela era uma cantora incrível e tudo mais. Eu acho que a Reese vai ter interesse de adaptar esse livro para séries. Você não quer ler e ver se vale a pena mandar para ela? E aí a Lauren leu o livro, se apaixonou e decidiu mandar um e-mail pra Reese enquanto a Reese tava de férias. Ela disse que escreveu um e-mail falando assim: ó, leva seu iPad pra praia, você precisa ler esse livro, você precisa comprar ele antes da concorrência, porque esse filme vai ser muito concorrido pra comprar os direitos. E aí ela disse que a Reese fez o que ela disse e no dia seguinte ela respondeu o e-mail falando: estou obcecada. Aí a história seguiu e em 2018 a Reese fechou um acordo com o Prime Video para produzir então Daisy Jones and the Six como uma série. Então juntou a produtora dela com a distribuição do Prime Video e eles fecharam. Ou seja, quando o livro foi publicado pela primeira vez em março de 2019, tudo já estava esquematizado para ele ser transformado em série. Nesse meio tempo, o Scott chamou o parceiro dele de longa data e o Scott H. Weber, que fez o roteiro de 500 dias com ele para fazer o roteiro junto, para fazer essa adaptação. E eles queriam manter a mesma sensação que você tem enquanto você lê o livro ao assistir a série, ou seja, manter esse formato de documentário. A única diferença que eles decidiram fazer é que nos livros os personagens contam a história entre 40 e 50 anos depois. Aqui eles decidiram dar mais uma aproximada pra gente conseguir ver os mesmos atores interpretando eles mesmos mais velhos. Então a gente vê uma diferença só de 20 anos nessa contagem da história, mas a série continua com o mesmo formato de serem eles relembrando o que aconteceu no passado e aí a gente volta para acompanhar os acontecimentos e tudo mais. Mas uma perspectiva que o Scott quis trazer foi que no livro a gente lê como os personagens se lembram do que aconteceu, mas ele quis que a série mostrasse a realidade. Então os personagens contam uma coisa, mas a gente vai ver o que realmente aconteceu. Por isso tem algumas diferenças. Por exemplo, o triângulo amoroso entre Billy, Camila e Daisy é muito mais acentuado, porque eles deram uma relevada ali na hora de contar a história no livro, mas o que aconteceu teria sido muito mais intenso. Então a gente vai ver algumas diferenças nisso, que ele quis que o passado que a gente visse fosse o que realmente aconteceu, diferente do que os personagens contam na visão deles depois de tantos anos.
Mas muito legal, né? E aí uma coisa muito legal da divisão dos episódios é porque cada episódio tem o nome de uma música muito conhecida e famosa e impactante dos anos final de 60, começo de 70. E além disso, eles trouxeram músicas que não só têm essa relação com as músicas que existiram de verdade, mas que os títulos têm a ver com o que acontece no episódio. E aí eu vou contar pra vocês aqui quais são. O primeiro episódio chama Faixa 1, Come and Get It, que é Vem e Pegue, né? Essa é uma música dos Beatles de 1969. O AC/DC também tem uma música com esse nome, mas é uma música que vai mais pra frente, então provavelmente eles estavam se referindo à dos Beatles por conta da época. O episódio 2 chama I'll Take You There, Eu Vou Te Levar Até Lá, que é uma música do Staple Singers de 1972. Episódio 3, Someone Saved My Life Tonight, Alguém Salvou a Minha Vida Hoje, uma música do Elton John de 1975. Aí o episódio 4 é I Saw the Light, Eu Vi a Luz, que é uma música do Todd Rundgren de 1972. E aí o episódio 5 tem uma música chamada Fire. Simples, né? Só o fogo ali. O episódio 5 é onde tudo vai acontecer, eu tô sentindo. Essa é uma música interpretada ou pelo Ohio Players, de 1974, ou Jimi Hendrix, de 1967. Essa eu não consegui ter certeza, porque são músicas que os dois artistas têm datas ali que poderiam se encaixar dentro da série. De qualquer jeito, Fire é Fire, né? O negócio vai pegar fogo. O episódio 6 chama Whatever Gets You Through the Night, que é o Qualquer Coisa que Faz Você Aguentar a Noite. Essa é uma música do John Lennon, de 1974. E uma coisa muito interessante é que, não exatamente certinho, mas as músicas vão ficando mais recentes conforme as datas vão passando. Então a gente começa o episódio 1 com uma música de 69. Aí a gente vai, enfim, pro 2 e pro 4 pra 72. Aí a gente vai pra faixa 6, é 74. Aí a gente vai pra faixa 7, chama She's Gone, que é tipo, ela foi embora, é uma música do Bob Marley and the Wailers, que é de 1978. Então tudo assim foi muito bem pensado, eu gostei bastante dessas associações. Terminando aqui, a gente tem o episódio 8 chamado Looks Like We Made It, uma música do Barry Manilow de 1976. Looks Like We Made It é tipo, parece que a gente finalmente chegou lá, alcançou tudo que esperava. O 9 é Feels Like the First Time, que é Parece a Primeira Vez, do Foreigner de 1977. E por último, Rock and Roll Suicide, do David Bowie, de 1972, que é o suicídio do rock and roll. É o episódio que vai mostrar como foi o fim de Daisy Jones and the Six, provavelmente, né? E tem tudo a ver esse nome. E falando em músicas, vamos falar aqui então do 8º fato, que são as músicas originais da série, né? A banda tem músicas originais mesmo, desde os livros. A Taylor Jenkins Reid escreveu as letras de todas as músicas no final, mas os produtores decidiram, enfim, fazer do zero músicas que realmente fossem a cara de Daisy Jones and the Six. E aí eles queriam não só criar melodias para as letras, mas também criar letras novas que se encaixariam na adaptação. O Scott Neustar disse que ele queria criar um som dos anos 70, mas que fosse atemporal, que a gente conseguisse ouvir até hoje e que também não lembrasse uma banda especificamente. Para isso, ele chamou o músico Blake Mills, que já tem uma baita experiência, já trabalhou com John Legend, Fiona Apple, tem música com Ed Sheeran, também trabalha muito com Phoebe Bridgers, e ele também chamou o produtor Tony Berg, que começou na cena musical justamente nos anos 70, então ele já tinha familiaridade com a época. Mas uma coisa legal é que ele continua trabalhando até hoje, produzindo artistas super atuais, tipo Lorde, Taylor Swift, também continua com Paul McCartney. Então, gente assim, ó, que tinha muita experiência e sabia o que estava fazendo. O Scott Neustar contou o seguinte: eles compuseram no Sound City, que foi o estúdio onde o Fleetwood Mac gravou o primeiro álbum com Ice-T e o Lindsay, e tudo era muito real e maravilhoso para nós. Eles compuseram nas vozes dos diferentes personagens, usando um vasto repertório de colaboradores. Entre esses colaboradores estavam artistas muito atuais também, que estão super envolvidos na cena. A gente tem Phoebe Bridgers participando da composição, o Marcus Mumford do Mumford & Sons, Madison Cunningham, Jackson Browne, Chris Wiseman, uma galera aí bem
bem, enfim, da cena que ajudou a participar dessa composição. No final, eles tinham 25 músicas compostas nessas visões de vários personagens diferentes, e delas 11 foram escolhidas para serem gravadas e acabarem na produção final da série. Dizem as línguas que há chances do elenco se reunir para apresentar essas músicas ao vivo num show. Eles já tinham se reunido antes, quando a série voltou a ser filmada depois da pandemia. Eles quiseram testar se eles já estavam familiarizados depois de tanto tempo de estudo, depois de tantas aulas ali. Eles queriam testar se eles estavam prontos para serem estrelas do rock. Então, a produção organizou, alugou um estúdio em Hollywood que tinha um palco, fez eles entrarem ali nos papéis e chamaram 40 pessoas que trabalhavam na produção para assistir ao show deles. Então foi um momento que eles se soltaram ali pela primeira vez e todo mundo que tava na plateia amou essa performance. Espero que eles liberem algum dia, eles tenham gravado, porque eu acho que vai ser muito legal de assistir. E foi um momento de show ali, que eles entraram nos personagens e se assumiram como estrelas do rock. E aí, enfim, isso viralizou e as pessoas não paravam de perguntar durante as entrevistas de divulgação pro elenco se eles fariam uma turnê. E assim, eles pareciam que estavam na vibe de fazer. Eles falaram que topariam super, que seria um bônus muito legal para as gravações. O problema é, claro, conseguir conciliar a agenda e tudo mais. Tem uma entrevista que tava o Sam Claflin com a Riley Keith, que os dois, não sei se eles pareciam totalmente aversos à ideia, que eles não iam fazer isso de jeito nenhum, ou se eles sabiam de algo que ainda não podiam falar. Pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa muito ruim. Vamos ficar aqui e aguardar, porque se tiver um show, ia ser maravilhoso. Vamos falar agora sobre figurino. A pessoa escolhida para comandar toda a questão do figurino da série foi a Denise Wingate. É muito interessante porque ela viveu a época ali da indústria musical dos anos 70, ela entrou em turnê com uma banda naquela época, ela fazia todos os figurinos, então ela já tinha, assim, sabia o que procurar. E a Denise, desde o momento que ela foi contratada, ela passou ali a pandemia tentando encontrar as melhores peças para essa produção. Ela falou que viajou os Estados Unidos atrás de brechós e lojas que tinham essas peças antigas. Ela comprou de lojas online da Europa para conseguir as peças que ela queria. E ela buscou não só peças dos anos 70, mas também peças dos anos 20 e dos anos 30, porque os personagens poderiam usar peças antigas também. E aí nisso ela foi pegando as peças para serem autênticas, sem parecer fantasia em nenhum momento. Ela queria que fosse muito real, e ela foi criando a personalidade de cada personagem para não colocar eles ali em qualquer roupa, né? Ela queria colocar a roupa que passasse a mensagem ali de cada um. Nisso, por exemplo, a gente tinha a Camila, que é uma personagem que vai evoluindo ao longo da série, e aí ela buscou referências justamente em personalidades e cantoras, ou às vezes até esposas de músicos de fato, para mostrar isso. Então a Camila começa como a Ellie McGraw, que, enfim, tem um estilo um pouco mais de golas altas, uma coisa mais sóbria, aqueles topetões, até na maquiagem e no cabelo ela segue isso. E ao longo dos episódios ela se transforma um pouco em Bianca Jagger, que aí ela ganha um pouco mais de estampa, uma coisa um pouco mais despojada, ela se solta um pouco mais pra entrar na banda. E aí os figurinos ajudam a contar essa história. Já a personagem da Suki Waterhouse, a Karen, ela mistura várias estrelas femininas de rock da época. Então a gente tem a Patti Smith, Suzy 4, Joan Jett também trouxe, até homens como Mark Bolan do T-Rex, porque a Denise disse que queria trazer glamour, mas misturar também com umas peças mais sóbrias. Então às vezes misturava brilho com veludo, tem uma coisa mais despojada ali na Karen. Já o Warren, né, que é o nosso baterista, tem uma coisa muito interessante, que ele vai ficando mais sem camisa na série conforme a banda vai ficando mais famosa. E a Denise explicou que ela pesquisou muito, né, sobre cada instrumentista de uma banda e como eles se vestiam. E ela percebeu que os bateristas sempre ou estavam sem camisa ou usavam só um colete, porque era mais fácil pra eles na hora de tocar, porque, enfim, pelo movimento dos braços e tudo mais. E ela trouxe pro Warren isso, ele usa muito colete durante a série, muito colete sem camisa por baixo, justamente por conta dessa pesquisa que ela fez por trás. Já a Daisy tem um estilo muito independente, ela consegue misturar casacos super
excêntricos, com plumas e penas, e também caríssimos que ela compra, porque a Daisy tem uma família rica, mas também com hobbies e camiseta masculina que ela usa só camiseta. Então foi uma coisa muito divertida de montar, porque dava pra trazer muitas influências. Mas ela disse que a versão da Daisy de 20 anos depois, que tá sendo entrevistada ali no documentário, foi a mais difícil de fazer o figurino, porque ela queria manter a essência da personagem, mas também não entregar através do figurino em que momento da vida a personagem tava naquela hora. Porque, enfim, a gente não sabe se ela continuou sendo uma estrela de rock, se ela decidiu acalmar um pouco a vida. Então ela deixou um pouco mais apagado pra não entregar nada. E tem uma coisa muito legal nas roupas da Daisy Jones, que é uma menção honrosa aí a Elvis Presley pra ter um cantinho com a Riley, né? Enfim, ter uma homenagem às raízes dela ali. A Denise contou em uma entrevista que nessa pesquisa que ela tava fazendo em busca de peças e tudo mais, ela encontrou uma mulher chamada Love Melody, que era uma mulher que fazia muitas peças de rock nos anos 70 e tudo mais. E essa mulher fez 2 dos macacões do Elvis Presley, que o Elvis usou. E aí, então, ela decidiu encomendar com ela 2 casacos pra Daisy usar durante a série. Um casaco é um de couro longo, que tem aplicações de patchwork, e outro é um de couro enferrujado, mais simples. Então, se você assistir a série e perceber a Daisy usando, tem essa pequena associação com o Elvis Presley aí. Mas o figurino mais sem graça de todos é o do Billy Dunn. Ele foi inspirado mais ou menos na era cool do Bruce Springsteen ali nos anos 70, só que ele se mantém igual durante toda a série, é um estilo muito característico. Então, quase o tempo inteiro você vai ver o Billy usando calça jeans com camisa jeans. Jeans e jeans, era uma coisa que ele usava muito. O Sam Claflin até brincou que o armário dele parecia o armário do Homer Simpson, que tinha só as mesmas coisas ali. E todos os personagens vão evoluindo ao longo da série, né? E o Billy também. Só que aí ele troca o jeans com jeans azul por jeans com jeans preto. Pois é, e ele falava que todo o elenco ficava mandando as peças super legais que iam usar, os casacos de pele, as plumas e tal, e ele super triste lá com o figurino mais sem graça de todos. E bom, todo esse figurino causou um alto investimento. Pra vocês terem uma ideia, só pra esses personagens principais, só pra primeira metade da produção, tinham mais de 1.500 peças disponíveis. Às vezes, em algumas cenas que envolviam muitos extras, assim, muitas pessoas de fundo, tinham que ter 250 trocas de figurino só pra uma cena. Então era uma coisa que exigiu ali muito investimento. Mas não foi só isso que exigiu investimento na série, mas também o cenário, porque tudo tinha que ser transformado para parecer dos anos 70. Então, por exemplo, a série gravou por uma semana na Sunset Strip, em Hollywood, uma rua que é muito marcante para a história, porque é onde ficavam muitos estúdios, muitas boates, muitas casas de shows. E aí eles tiveram que transformar essa rua em Hollywood atualmente uma antiga. E tem uma curiosidade muito boa, que eles acharam isso através de filmes pornô da época, porque demonstrava como era mais ou menos, e eles conseguiram fazer essa adaptação vendo através dos filmes pornô como era naquela época, assim, bizarro. Mas eles reconstruíram todos os cenários pra ter uma coisa muito fiel ali. E nessa reconstrução, eles também gravaram em Nova Orleans. E eles gravaram num estádio bem famoso lá de Nova Orleans. E eles tiveram que também transformar todo o estádio pra parecer o Soldier Field de Chicago, que é super emblemático ali pra história, né? O último show de Daisy Jones and the Six. E aí, enfim, também mais um super investimento. Eles contaram que até as coisas mais simples, por exemplo, fazer uma gravação num posto de gasolina. O posto já podia estar parecendo meio antigo, sabe, uma coisa de época, mas eles tinham que tomar cuidado pra não aparecer nenhum adesivo de alerta ou de qualquer menção a etanol, porque etanol não existia na época. Então, são pequenos detalhes, assim, que eles tomaram muito cuidado pra deixar a série o mais autêntica possível. Bom, é isso. Essas foram 10 curiosidades principais sobre Daisy Jones and the Six. Eu adorei saber mais, assim, sobre como a série foi feita e os bastidores, porque eu acho que deu uma vontade ainda maior de assistir e acompanhar. Mas e vocês? Você gostou de saber mais? Teve alguma curiosidade que te surpreendeu, que você gostou mais de saber? Comenta aqui comigo pra gente continuar conversando. Manda esse vídeo para algum amigo que tá gostando da série também, ou que você quer que assista. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!